A partir da próxima disciplina, nós vamos trabalhar muito com o conceito das ramificações, tá? Para a gente poder entender, nós compreendemos as 7 leis universais da seguinte forma. As 7 leis é como se fosse uma grande árvore. Imagina uma árvore da vida. Imagine que essa árvore, ela tem 7 galhos principais, né? Ela tem um tronco, ela tem raiz, e ela tem essa parte principal. Essa parte principal, ela contém 6 proibições diretas, centrais, 6 leis, mais uma ordem, uma 7ª lei. Não praticar idolatria, não blasfemar, não derramar sangue, não roubar, não praticar imoralidade, não maltratar os animais, e uma ordem positiva. Só que, além dessas 7 ordens centrais, existem outras também que estão inclusas dentro dessas 7 ordens centrais. Existem proibições e existem ordens da forma como se cumpre essas 7 ordens centrais. Ou seja, as 7 leis, exatamente isso. Elas são as 7 leis centrais, mas elas têm, dentro das suas ramificações, proibições e ordens de como se cumpre cada uma dessas 7 leis. Por exemplo, nós vemos que existe a primeira lei, que é a Vodazará, não praticar idolatria. Então, você pega, diante de tudo aquilo que é proibido em relação à idolatria na Torá, e tudo aquilo que é proibição de idolatria vai entrar, então, dentro dessa primeira lei. E tudo aquilo que é referente a como servir o verdadeiro Deus, né, também vai entrar como uma ordem positiva a respeito dessa primeira lei. Aí você tem outras, por exemplo, outra lei, que é a lei de não blasfemar. E você vai pegar todas as proibições que tem a respeito de blasfêmia, a respeito de desonrar coisa sagrada, a respeito de profanação, vai entrar, então, dentro dessa lei. E assim vai ser também não derramar sangue, não roubar, não praticar imoralidade, não maltratar os animais e praticar a justiça. Então, as 7 leis, o Rebbe de Lubavitch, ele definiu as 7 leis da seguinte forma. Ele falou que as 7 leis são 7 leis com centenas de leis. São 7 leis com centenas de leis. Assim, o Rebbe, ele definiu as 7 leis dessa forma. Ou seja, são 7 categorias de leis. São 7 categorias. Existe a categoria de idolatria, a categoria de blasfêmia, a categoria de homicídio, a categoria de roubo, a categoria de imoralidade, a categoria de relação com os animais e a categoria de promover justiça. E as ramificações, elas vão entrar explicando como que você cumpre essas 7 categorias. Dessa forma, transgredir uma lei, ela vai ser o quê? O que é uma transgressão de uma lei? Transgredir cada uma dessas leis é transgredir qualquer uma das ramificações a respeito daquela lei. Qualquer uma das proibições a respeito daquela lei. Ou deixar de fazer qualquer uma das ordens a respeito daquela lei exclusiva ali. Quando a pessoa não cumpre aquilo que a ramificação está mandando, a pessoa descumpre a lei como um todo. A lei como um todo, ou seja, eles cumprem aquela lei no qual está inserida aquelas ramificações. Então, aqui a gente vai trazer alguns exemplos para nós vermos como que isso se relaciona no sentido prático. É claro que são apenas poucos exemplos, né? O sentido mais abrangente a gente vai aprendendo quando a gente vai estudando as ramificações nas próximas disciplinas, mas a gente trouxe aqui só para a gente poder entender mais um pouquinho sobre o assunto. Então, aqui, eu tenho para vocês, por exemplo, pergunta, um Benoa, ele deve praticar mitzvah de Tzedakah? Sim. De onde eu encontro isso? Bereshit, capítulo 18, versículo 19. Bereshit, capítulo 18, versículo 19, está escrito, ele sabe que Abraão vai ordenar
seus filhos a darem de Sedaká e cumprir justiça. Só que quando Abraão recebeu essa ordem aqui, o pacto das partes não tinha acontecido ainda. Praticamente, Hashem não tinha definido uma aliança com Abraão. Isso foi antes dessa aliança ser definida. Então, nesse momento aqui, né, nós sabemos que o Benoa é também ordenado a praticar justiça. Aliás, praticar Sedaká. Onde vai entrar a ordem de Sedaká nas 7 leis? Vai entrar exatamente na 7ª lei. A 7ª lei é a lei de praticar justiça. O conceito do Narmânides, por exemplo, de justiça é o quê? Tudo que é justo entre você e seu próximo. Tudo que envolve você e seu próximo e é justo fazer. Logo, a de Sedaká, ela vai entrar dessa forma dentro da lei de praticar justiça. A gente vai ver que no Guia Beninoa, o nosso Rav Yaakov, ele categorizou para a gente, né, as leis de Sedaká. São 34 parágrafos. Praticamente são como se fossem 34 ramificações só de Sedaká. Só de Sedaká, a gente tem, então, 34 formas como a de Sedaká ela é feita. A gente vai estar vendo isso também. Então, a partir daqui, nós sabemos que nós temos essa ordem, então, de praticar de Sedaká. Por quê? Porque é justo e entra no critério de justiça. Vamos, então, agora para mais um exemplo. Vamos entrar, então, em mais um exemplo. Por exemplo, os Beninoa, eles podem castrar seus animais? Né? Eles podem castrar os seus animais? Então, a gente vai ver que são proibidos de castrar animais. Por quê? Porque o Eterno ordenou a todos os animais, assim quando ele criou o mundo, multiplicai-vos, crescei e multiplicai-vos. E porque assim quando Noa saiu da arca, a mesma ordem foi dada, crescei e multiplicai-vos. Logo, o ser humano, ele não pode interferir no animal masculino, tá? Ele tem a proibição de castrar esse animal masculino. Onde que vai entrar como ramificação essa regra aqui de não castrar animais? Na lei de Everminahai, de não maltratar os animais. Então, essa regra vai entrar aí. Voltando a falar, estamos falando só da regra do masculino. Por quê? Porque o próprio versículo em si, ele está falando de multiplicar, que é pru, aliás, de crescer, que é pru, e multiplicar, que é levu. Esses dois termos, eles lidam diretamente com a emissão seminal. A fêmea, ela não tem essa emissão, só o macho tem essa emissão. Então, isso categoriza o que está falando propriamente do macho. Aquilo que as pessoas definem como castração de fêmeas hoje, propriamente não é uma castração, é uma esterilização somente, mas dentro da Torá isso não é chamado de castração, tá? Então, a manutenção das fêmeas pode, esse é o conceito, a manutenção do macho não pode. Não pode, no sentido de castrar, tá? Vamos ver, então, mais um pouquinho, né? Vamos citar mais um exemplo aqui. Pode-se castrar seres humanos, né? Ou seja, pode fazer vasectomia. Benoa, ele pode fazer vasectomia. É ordenado para o Benoa, para o Irevu também. Quando Hashem criou de Adão veio toda a humanidade, ele recebeu a ordem de quê? Crescei e multiplicai-vos. Noa, quando saiu da arca, ele recebeu essa ordem novamente, crescei e multiplicai-vos. Logo, o ser humano, ele não pode fazer, o homem não pode fazer a vasectomia. Então, para a gente poder entender, né? Ele tem essa parte. Aonde que isso vai entrar aqui? Os sábios, eles vão categorizar em 2 categorias aqui. Eles vão colocar essa proibição aqui de vasectomia na lei de não praticar imoralidade, mas alguns vão colocar na lei de não blasfemar, tá? Porque praticamente a pessoa que pratica vasectomia é como se estivesse negando que Deus é o criador dela, que tem direito sobre legislar sobre a vida da pessoa, o que ela faz com a intimidade dela. E Deus tem esse direito de legislar sobre isso. A Torá tem todo esse direito. Então, a partir desse momento, né, a pessoa que faz esse ato estaria negando isso. Seria uma questão de blasfêmia. Então, alguns
Os sábios vão colocar dessa forma também. Vamos. Então, onde entraria? Entraria, em parte, na proibição de não praticar blasfêmia, em parte, na proibição de não praticar imoralidade. Aqui, né, a gente vai ver mais um exemplo. Então, de uma forma geral, o que são as ramificações? As ramificações, elas são os detalhamentos de cada uma das 7 leis, que são centrais, né? As 7 leis são centrais, e essas ramificações são as proibições e ordens que estão inseridas em cada uma dessas 7 leis universais, tá? Esse é o conceito, então, para a gente poder entender. Eu vou abrir aqui um outro PDF para vocês. Eu tenho aqui uma lista geral das ramificações. E eu vou estar abrindo aqui para vocês, para a gente poder visualizar direitinho, para ter uma ideia melhor, né, referente ao assunto. Só um momento. Então, aqui a gente vai fechar esse primeiro slide aqui e vamos abrir o outro. Ok. Então, aqui, eu estou com esse documento aberto para vocês. Aqui nós podemos ver que nós categorizamos por listagens, ou seja, as ramificações das 7 leis, elas não têm somente uma listagem de um autor, são vários códigos de leis, né? E a gente procura formatar todos esses códigos de leis, unindo todos eles, para a gente poder trazer para vocês aqui. Vamos lá. A primeira listagem que a gente tem aqui é a listagem de não praticar idolatria. Então, daqui a gente vê, a lei central é o quê? Não praticar idolatria, Avodazará, né? Baseado na lista do Dr. Harry Wittgenstein, nós temos aqui 10 ramificações iniciais de não praticar idolatria, ou seja, não pensar que existe outra divindade além de Deus, não fazer ídolos, não fazer ídolos para os outros, não fazer estátuas ou figuras humanas mesmo para ornamentação, não curvar-se a qualquer ídolo, ou jurar por ele, ou oferecer-lhe vinho, ou qualquer outra coisa, ou oferecer-lhe sacrifícios, ou acender incensos para ele, ou realizar qualquer ritual religioso perante ele, mesmo que não seja a forma habitual de adorá-lo. Não adorar ídolos em quaisquer de suas formas habituais. Não sacrificar os filhos a Moloque. Não praticar ou consultar Ove. Não praticar ou consultar Idoni, não recorrer a qualquer coisa idolátrica, em palavra, em pensamento, em ação, ou por qualquer outra observância que possa nos levar à sua adoração. Aí, vai seguindo sobre as leis de idolatria, a gente tem agora as ramificações a respeito do Urambá, no Mishneh Torah, Ilihot Milahim, capítulo 9 e 10, ele cita aqui para a gente a proibição de fazer uma matzevá, ou seja, um monumento para a idolatria. Não fazer uma asherá, ou seja, ter uma árvore cultual. Não criar uma religião. A proibição aqui. E baseado no Rema Mifano, no Asarama Marot, nós temos mais algumas ramificações a respeito de idolatria. Proibido praticar clarividência. Proibido praticar astrologia. Proibido praticar presságios. Proibido praticar feitiçaria. Proibido fazer encantamentos. Proibido praticar necromancia. Então, aqui nós temos
19 ramificações na lei de Avodazará, serviço estranho, não praticar idolatria, né? Quando uma pessoa transgride qualquer uma desses itens aqui que eu mostrei para vocês, esses 19 itens aqui, ela praticou idolatria. Quando ela transgrediu qualquer um desses, ela praticou idolatria. Então, esse seria o conceito, tá? E assim nós temos Pirat Hashem, abençoar a Deus, né? Ou seja, não blasfemar. A mesma coisa, o Dr. Ariel Lichtenstein, no livro The Seven Laws of Noah, categorizou aqui 8 ramificações, que a primeira é reconhecer a existência de Deus, depois temer a Deus, servir a Deus, terceira, né? Ou seja, que é rezar, né? Orar a Deus, fazer santificar o nome de Deus, não profanar o nome de Deus, né? Estudar as 7 leis e suas ramificações, a sexta, honrar os sábios, a sétima, e não amaldiçoar o nome de Deus. Então, aqui nós temos 8 ramificações na lei de Pirat Hashem. Quando alguém faz qualquer um desses atos aqui, transgride qualquer um desses atos, está transgredindo uma proibição de blasfêmia. Outra, não derramar sangue, Shefirat Damim, né? Nós temos a lei central e temos as ramificações. As ramificações são baseadas no Dr. Harry Lichtenstein, no livro The Seven Laws of Noah, proibição de assassinar qualquer pessoa, baseado no Rambam, Maimônides, no Mishneh Torah, proibição de aborto, proibição de eutanásia, a proibição de jogar humanos para feras, a proibição de tortura, a proibição de causar qualquer dor física, a proibição de matar humanos de fome, a proibição de assassinar um perseguidor quando há possibilidade de neutralizá-lo sem retirar a vida dele. E baseado no Rabi Eliezer, no Talmud Bavili, no Tratado Bava Kama 91b, a proibição de suicidar-se, a proibição de Zera Levatalá, de acordo com o Zohar Kadosh, o Sagrado Zohar, né? Proibição de Zera Levatalá, que é derramar sêmen em vão. E temos ainda com o Rambam, no Mishneh Torah, Lihodeot, lei de caráter, proibição de humilhar o próximo, e baseado no Talmud Bavili, Tratado Sanhedrin 56a, a ordem de salvar a vida de uma pessoa em perigo. Então, quando uma pessoa ela pratica derramamento de sangue, quando ela transgride qualquer uma dessas 12 ramificações aqui. Lei de Gezel, quarta lei, não roubar. Aqui nós encontramos, baseado no Dr. Ariel Lichtenstein, 16 ramificações. Proibição de furto, proibição de roubo, a proibição de usurpar, proibição de trapacear, proibição de deixar de pagar dívidas, proibição de cobrar a mais, enganar nos negócios, proibição de cobiça, proibição de inveja, a ordem de permitir a um trabalhador que coma das frutas e cereais quando ele está colhendo sob certas condições, a proibição de um trabalhador comer das frutas e cereais quando está colhendo, quando ele não está autorizado a usufruir, a proibição de um trabalhador comer mais daquilo que lhe foi autorizado dentro da colheita, ou seja, dos lucros da colheita, né? Esses lucros estão além do salário, tá? Proibição de sequestro, proibição de usar falsos pesos e medidas, proibição de possuir falsos pesos e medidas, o dever de ser exato e precioso no uso dos pesos e medidas, a ordem daquele que roubou de devolver o item roubado, e na lista do Narmanes, Bereshit 34:13, o Narmanes cita aqui também para a gente, porque a ordem de devolver o objeto perdido ao seu dono. A proibição de seduzir uma donzela, aqui também vai ter a proibição de estupro, tá? Dentro dessa proibição de seduzir uma donzela, proibição de sedução e a proibição de estupro. Vai entrar com um dano, tá? Emocional ou físico contra a pessoa. Então, isso vai entrar dentro desse dano.
Por isso que não entrou na proibição de imoralidade, mas entrou aqui. Porque é como se tivesse roubado a dignidade da pessoa. Não causar lesões ou danos, né? E ser responsável, tem que ser responsável por nossos animais e remover perigos que podem causar danos às pessoas. Então, 21 ramificações. Quando a pessoa transgride qualquer uma dessas 21 ramificações aqui, ela pratica roubo pela Torá. Lá, Gilui Arayot, não praticar imoralidade. Temos 10 ramificações iniciais do Dr. Harry Lichtenstein. A proibição de ter união com a mãe, a proibição de ter união com sua irmã, a proibição de ter união com a esposa do seu pai, a proibição de um homem ter união com a esposa de outro homem, a proibição de um homem copular com uma fera, a proibição de uma mulher copular com uma fera, a proibição de um homem deitar-se carnalmente com outro homem, a proibição de deitar-se carnalmente com o seu pai, a proibição de deitar-se carnalmente com o irmão do pai, e a proibição de se envolver em uma conduta imodesta, ou seja, a falta de recato. Nós somos proibidos de faltar o recato. Temos que ter maneira respeitosa nas nossas vestes, nossa roupa, nosso comportamento. Baseado no Rema Mifano, a Saramá Amarut, nós temos ainda as ordens e proibições aqui de Pru, ser fecundos, né? Ou seja, gerar filhos, e Revu, multiplicar. Temos também a proibição de enxertar um ramo de espécies diferentes. E também temos a proibição de cruzar animais de espécies diferentes. Temos mais uma ramificação, que do Rabino Shemuel Ben Hofni Gaon, no Cairo Genizá, ele cita lá o dever de casar com uma mulher, um homem, dever de casar com uma mulher para ter filhos. A ramificação, mais uma ramificação baseada no Mishneh Torah, de Rot Melahim 9, temos aqui a proibição de um Benoa casar com um judeu. Benoa deve casar com Benoa, judeu deve casar com judeu. E temos a ramificação aqui, baseada no Sefer Mitzvot Hashem, do Rabino Yonatan Steif, a proibição de transvestir-se. Proibido transvestir-se. E temos, baseado no Rashi, a proibição de lesbianismo. Então, qualquer pessoa que transgride qualquer uma dessas 18 ramificações aqui, ela pratica imoralidade. E assim são os outros, né? Estou explicando aqui, a gente vai estudar isso tudo mais para frente aí, vamos estar estudando isso tudo a partir da próxima disciplina. Então, tem bastante aqui, 42, 6 ramificações da lei de não maltratar os animais, 41 da lei de praticar justiça. Então, essas são as ramificações. Então, esse é o conceito das ramificações. Quando uma pessoa transgride uma ramificação, ela transgride aquela lei. Quando a pessoa cumpre a ramificação, ela cumpre aquela lei. Esse é o conceito. É assim que as ramificações se conectam, então, nas 7 leis. Agora a gente vai estar abrindo aqui para perguntas. Se tiver alguma pergunta, só levantar a mão aí que a gente vai estar respondendo. Oi, Moré. Oi. Boa noite. Eu tenho uma pergunta. De acordo com todas essas ramificações, eu estava pensando aqui, né? Claro, todas essas ramificações são iguais para os judeus também, né? Quanto à idolatria, blasfemar, tal, roubo, assassinato, tudo a mesma coisa. Mas para judeus existem muito mais. Para Bnei Noa, ela é um pouco mais reduzida. E estuda-se isso separadamente, né? Então, existem livros apropriados e autores apropriados que, quando falam referente a
Bnei Noa, né? Tá ali. Aí, assim para Bnei Noa, assim para judeu. Por exemplo, não praticar idolatria. Para judeu são essas exigências. Para Bnei Noa, são essas exigências. É assim, separadamente? Então, o Maimônides ele definiu que a respeito de idolatria, todas as proibições que os judeus têm de idolatria, os não-judeus também têm de idolatria. E no quesito idolatria, as proibições são iguais para ambos. Entendeu? São os mesmos quesitos de idolatria. São as mesmas proibições. Entendi. A Aí, diferença é a seguinte, tá? A diferença está no seguinte. Existem algumas transgressões que um judeu não receberia a pena de morte. Que ele receberia uma pena de açoite, por exemplo. Nessa que ele não receberia a pena de morte, o Benoa também não receberia a pena de morte. Entendeu? E naquela que o judeu receberia a pena de morte, o Benoa também receberia a pena de morte sobre ele. Entendi. E aí eu vou fazer uma pergunta assim que eu acho que é um pouco mais além para entender. Por exemplo, claro, eu não nasci bem no Batinoa e eu vim, né, de outras religiões, né? Mas desde o momento que a gente aprendeu, né, graças a Deus isso foi desde a pandemia, né? A pandemia foi muito bom que eu descobri essa verdade. E aí, desde o momento que a gente descobre, rompe com tudo, isso a gente pode chamar que é a nossa techuvá, que desde o momento que a gente reconheceu que andava no caminho errado, se libertou de tudo, deixou tudo para trás, isso é considerado agora, bom, eu posso dizer, como eu pratiquei, eu fiz essas coisas, eu era idólatra, mas quando eu descobri a verdade, não faço mais e me afastei de tudo, a nossa techuvá aconteceu, né? Porque é só não repetir os erros, Isso aí. correto? É a techuvá. É a nossa techuvá. É porque o conceito é o seguinte, Débora. O conceito é que todo o ser humano, quando ele nasce, ele não nasce idólatra. Entendeu? O ser humano, quando ele nasce monoteísta. Ele nasce com a alma pura. Com o passar do tempo, ele está inserido, nasce inserido numa família. Aquela família tem uma tradição, ela tem uma cultura, e aqueles valores dos pais vão passar para os filhos. Dentro desses valores, eles vão receber coisas que não são muito positivas, coisas negativas, né? E outras coisas vão ser positivas, outras coisas vão ser negativas. Então, ele vai ser inserido na idolatria e vai acabar. Mas, quando ele descobre a verdade, ele está voltando àquilo que é o objetivo de nascimento dele quando ele nasceu. Ser monoteísta. Perfeito. Então, é uma techuvá, é um retorno, e sim, quando a pessoa retorna com o coração sincero, deseja realmente se conectar a Deus de verdade, é como se essas transgressões que aconteceram no passado fossem canceladas, entendeu? Ah, perfeito. Obrigada, Moré. Nada. Maurício, pode falar. Mulher, não é bem uma pergunta, é só uma informação que eu possa ter da sua pessoa aí relacionado com a atividade. Eu fiquei achando que não tinha atividade, não teve atividade ainda da lição 3. Maurício, na verdade, eu tentei subir para a plataforma, aí, na hora que eu postei a atividade, não foi, entendeu? Deu um probleminha. Aí não foi. Tá. Aí eu vou tentar subir hoje a 3, e depois eu vou subir também a 4, tá? Perfeito. Então, eu pensei até que eu tivesse... Eu pensei que eu estivesse comendo mosca. Não, tudo bem. Tá certo, tá bom. Se alguém tem alguma pergunta? Então, gente, a gente vai estar daqui a pouquinho, né? 8 horas da noite, temos aula do Ravi Shimon Brandt, e então a gente vai se encontrar lá. E hoje foi a aula número 4. Na semana que vem, na próxima terça-feira,
nós vamos ter a aula de número 5. Essa disciplina tem 5 aulas. Então, ela vai ter mais uma aula na próxima terça-feira. Na próxima, nós vamos ver, né, o que um VENOA pode, o que ele não pode cumprir. O que dentro da lei, o que ele pode e o que ele não pode. Existe alguma lei dentro dos mandamentos, além das 7 leis, que ele não pode cumprir? Ele pode cumprir mandamentos além? Nós estaremos vendo isso na próxima aula. Que a Senhora possa dar muita bênção a todos vocês, que a Senhora possa nos dar força a cada dia. Shalom, shalom a todos, até daqui a pouquinho. Shalom, Moré. Shalom a todos. Obrigada. Boa noite. Nada. Shalom.